Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é de conjunto dos números naturais. Antes da gente falar do conjunto dos números naturais, a gente vai rever alguns conceitos. Por exemplo, o que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento ou uma coleção de coisas, de objetos, de pessoas ou de números, certo? Um subconjunto é uma parte de um conjunto que já existe. Sequência, certo? Em matemática, sequência, a gente diz que são números apresentados de uma ordem seguindo um padrão. Então, como é que seriam essas sequências? A gente tem aqui nesse quadro 5 sequências que estão incompletas e a gente vai descobrir o padrão e completar essas sequências. Essa primeira, eu tenho aqui, ó, 1, 2, e tenho que completar 4 espaços, o último é o 7. Ela tem que ter um padrão, ou seja, se o número está aumentando, ele tem que aumentar aqui a mesma quantidade. Se aqui foi 1 e 2, o próximo aqui vai ser quem? 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos para a próxima. 0, 2 espaços, 6, 1 espaço e 10. Eu já estou vendo que essa quantidade aqui não está aumentando de 1 em 1, não é verdade? Então, eu vou tentar, ó, 0, 2, 4, 6, deu certo, 8, 10 e 12. Então, nessa segunda sequência, os números estão aumentando de 2 em 2. Essa sequência aqui corresponde a uma parte dos números pares, tá certo? Próxima sequência, 1, 2 espaços, 7, 2 espaços, 13. Então, ela está aumentando de 1 em 1? Não. Vamos ver se de 2 em 2 dá certo? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Deu certo. Essa sequência é uma parte dos números ímpares. Essas 3 sequências aqui, primeiras que a gente já completou, os números estão aumentando. Então, a gente diz que elas são sequências crescentes. Essa quarta, verde, eu estou aqui, ó, 7, 5, um espaço e 1. Então, nessa daqui, os números estão diminuindo. Eu já estou vendo que ele está diminuindo de 2 em 2. Então, aqui vai ser 7, 5, 3 e 1. E para cá vai ser o quê? 9, 11 e 13. Que é essa mesma sequência aqui em cima amarela, sendo que na amarela a sequência está crescendo e na verde a sequência está decrescendo, ou seja, os números estão diminuindo. Vamos para a última. Eu tenho aqui 12, 3 espaços, 4, 1 espaço e 0. A gente já viu uma sequência parecida com essa hoje? Já. Essa daqui, ó. Estão vendo? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Qual é a diferença? É que nessa última aqui, os números estão diminuindo. Então, aqui vai ser quanto? 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. Esses foram exemplos de sequência. Então, vamos falar agora do conjunto dos números naturais. Eu falei para vocês que um conjunto de números vai ter que ter um certo padrão. Então, qual é o padrão do conjunto dos números naturais? Os números naturais são aqueles que a gente usa para contar. Se eu perguntar para vocês quantos livros você tem, você vai contar lá na sua casa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses números que a gente usa para contar, eles foram reunidos num conjunto que a gente chama de conjunto dos números naturais. E representa com essa letrinha aqui, N. Então, quem é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. E isso aqui é infinito. Por isso que tem essa reticência aqui no final. Tá certo? Esse conjunto dos números naturais, a gente pode representar geometricamente numa reta que a gente chama de reta numérica. Como é que eu vou fazer essa reta? Eu vou desenhar uma reta, certo? Vou estabelecer um tamanho aqui para acontecer entre esses números. Então, por exemplo, 1 centímetro. Então, do 0 para o 1 vai ter 1 centímetro de distância. Do 1 para o 2, 1 centímetro. Do 2 para o 3, 1 centímetro e assim por diante. E vou colocar os números na reta. Os números na reta, eles vão crescendo. É uma sequência crescente aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4. E essa reticência aqui no final é para dizer que esses números são infinitos. A vantagem da gente representar esse número na reta numérica é perceber que ele segue uma sequência crescente, né? Tá indo do menor para o maior.
e eles são alternados entre pares e ímpares. Então, quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E os ímpares? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. A reticência é porque, para dizer que esses números são infinitos, certo? Não existe um último número natural, tá bom? Outra coisa que é legal para a gente ver na reta é o sucessor e o antecessor. O que é o sucessor? O sucessor é o próximo número, certo? É o número que eu consigo acrescentando uma unidade daquele que eu estou perguntando. Então, quem é o sucessor de 10? 11. Quem é o sucessor de 520? 521. Então, o sucessor na reta numérica, ele vai estar depois do número, à direita. E o antecessor? O antecessor é o que vem antes. É o que eu consigo diminuindo uma unidade desse número. Quem é o antecessor de 10? 9. Quem é o antecessor de 37? 36. Então, ele sempre vai estar antes do número na reta, tá certo? Quando a gente fala em números consecutivos, são números seguidos. Então, 1, 2, 3, 4 são números consecutivos. Mais uma função da reta é a gente comparar dois números, certo? Eu quero saber quem é maior e quem é menor. O maior sempre vai estar à direita na sequência crescente. Então, ele sempre vai estar à direita na reta numérica, tá certo? Esses símbolos aqui são os que a gente usa para representar maior e menor. Então, esse aqui é maior e esse outro é menor. Eu quero comparar 3 e 4. Então, 3 é menor do que 4, porque o 4 está à direita na reta numérica. 12 é maior do que 10, porque 12 está à direita na reta numérica. Tá claro? Vamos ver se a gente conseguiu entender. Eu quero comparar aqui esses números, esses pares de números, e aí eu vou utilizar esses dois símbolos, maior ou menor. Letra A, 12 e 15. 12 é maior ou menor do que 15? 12 é menor. E 26, maior do que 19. 45, menor do que 234. 134, menor que 678. E 1235 é menor que 2356. A gente falou já algumas vezes sobre o que é sequência crescente e o que é sequência decrescente. Então, o que é sequência crescente? É uma sequência onde os números estão aumentando o valor. Ele está sempre do menor número para o maior número. E a decrescente é o contrário. Eu estou indo sempre do maior número para o menor número. Tá legal? Para finalizar, a gente vai completar essa tabela, certo? Com antecessor e sucessor e o número. Em alguns casos, ele vai dar o número e pedir para a gente antecessor e sucessor. Em outros, ele vai dar ou o sucessor ou o antecessor e a gente vai completar o resto. Nessa primeira, ele me dá o número 504. Se o número é 504, o antecessor é um antes, 503. E o sucessor, um depois, 505. Nessa daqui, ele não me dá o número, ele me dá o sucessor, 771. Então, 771 vem depois do número que eu estou procurando. Que número é esse, então? 770. E o antecessor dele? 769. Próximo. Ele me dá o antecessor, 244. Então, o número que eu estou procurando, antes dele vem o 244. Que número é esse? 245. E o sucessor? 246. De novo, o sucessor. Se o sucessor do número é 355, o número é 354. E o antecessor, 353. Antecessor. O antecessor é 859. Então, qual é o número? 860. E o sucessor dele, 861. E essa é direto, né? O número é 9.998. O antecessor, então, é 9.997. E o sucessor, 9.999. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, certo, da aula de hoje sobre o conjunto dos números naturais. E agora, se vocês quiserem, podem acessar lá o site da escola, o blog da escola, certo? Vão ter alguns exercícios
para vocês fortalecerem esse conhecimento, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.